O que você acha do Comando Vermelho? O crime organizado, eles pra mim são empresários. São empresários, me desculpa, são empresários. Empresários. Qual a diferença? Investidores, empreendedores. Qual a diferença? Essa vai ser boa, vai lá. Do vai. Massinho, do Marcola, do Peixão, do Beira-Mar, o dono da Ginomoto. Então eu vou te falar a diferença, irmão. Posso falar sem interromper? Posso falar? Eu vou te falar a diferença, irmão. Vamos falar a diferença? Seja muito bem-vindo ao canal Papo Reto com o Will, e eu faço reacts tirando lições aprendidas das histórias mais relevantes da internet. E com certeza você tá vendo em tudo que é lugar esse debate entre MC Smith e Mamãe Falei lá no Inteligência Limitada. Como eu gosto desse programa, meus vídeos aqui sempre vão bem quando eu falo de coisa de lá. Bom, eu quero falar com vocês sobre alguns absurdos, mas o vídeo que eu separei é esse aqui, que resume bem como foi todo o debate. Então tá, então vamos. Deixa eu entender uma coisa, talvez eu esteja completamente desinformado. O que você acha do Comando Vermelho? Como eu te disse, eles tinham uma vertente no começo. Né? Quando que ano isso? Foi acho que 69. Você tava vivo? 69. Mas como cara, é que você pode dizer isso? Esse é o primeiro ponto. Porque eu conheci pessoas... Eu também concordo com você, cara. Tem como a gente conhecer uma história sem estar lá. Eu conheci, Vamos pacificar esse ponto? Um cara chamado... Que ele cumpriu a cadeia dele, chamado William Professor, que foi um dos caras que estavam no início de tudo. E ele contou. Falou, irmão, eu estava lá, Escadinha... Cura até morreu de velhice. E hoje? Né? Não, já falecido, já é bem velho. Não, ele. Eu sei, mas e a opinião sua sobre o Comando Vermelho hoje? Cara, o que acontece? O crime organizado, eles pra mim são empresários. São empresários, me desculpa, são empresários. Empresários. Qual a diferença? Investidores, empreendedores. Qual a diferença? Essa vai ser boa, vai lá. Qual a diferença do Massinho, do Marcola, do Peixão, do Beira-Mar? Eu posso dar vários traficantes pro dono da Ginomoto. Ai, mano, pelo amor de Deus, você tá de brincadeira, né? Calma aí. Você tá de brincadeira. Não, você só pode estar de brincadeira. Juízo de valor. Peraí. Ei. Entendendo, cara? Essa pergunta é tão difícil que eu não sei nem responder, pro dono da Souza Cruz, pro dono da Ambev. Então eu vou te falar a diferença, irmão. Posso falar sem interromper? Posso falar? Eu vou te falar a diferença, irmão. Vamos falar a diferença? Sabe o que é o bosta do Elias Maluco? Sabe o bosta que se ovaciona nas tuas músicas? Sabe quem é esse bosta? Esse bosta foi um cara que pegou um jornalista negro, pegou um cigarro e furou o olho dele. Ele pegou esse cara, colocou no pneu, tacou fogo no cara. Ele jogou bola com o corpo desse cara. E você vai num baile do Elias, falar pras pessoas, quem aqui é do maluco? E a galera levanta a mão. É essa a diferença, irmão. O que você tem que entender. Sabe quem é empresário pra mim? Dá licença que eu tô falando. Sabe quem? Dá licença. Sabe quem que é? Não vai deixar cala a boca? Não vai deixar cala a boca, irmão? Não vai deixar cala a boca? Presta atenção aqui, ó. É minha vez de falar. É minha vez de falar. Eu não vou dar licença, Vilela, ó. É minha vez. Pô, caralho. Na rua tem o seu João que tá trabalhando pra caralho pra ser roubado pela tua galera. É isso, entendeu, irmão? Mas você acha que é o traficante que rouba? Ah, não, pior que não. Sabe por quê? Que ele manda os seus subordinados, tipo a galera que ovaciona esses caras pra ir lá roubar. Falou? Você vai falar que não. Que os homicídios que tem no Brasil não tem nada a ver com o crime organizado. Você vai falar que a dona Maria, que tá ali pagando 20 vezes uma parcela de um iPhone que um vagabundo vai roubar, não tá ligado ao crime organizado no Brasil. Você vai falar que ele é igualzinho o empresário dono da Ginomoto. Ah, pelo amor de Deus, eu nem sei o que falar mais, cara. Eu vou deixar você falar sozinho, você tá se entendendo sozinho, irmão. Qual a diferença? Qual a diferença do Elias Maluco? Eu acabei de falar, você do entendeu? Massinho pro Michel Temer, que vocês queriam. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, digo eu, rapaz. Deixa eu falar uma coisa. Você. Então vamos falar junto, aqui, ó. Pra mim, o Michel Temer tinha que estar preso. Vamos falar junto? E pra você? Sim, ele foi no nosso congresso, ele tinha que estar preso. E aí? É isso que você vai mostrar? Pode mostrar, irmão. Agora vamos falar junto aqui, vamos falar aqui, Smith. Vamos falar junto aqui, ó. Aqui, ó. Vamos olhar pra câmera e vamos falar que o Marcinho VP tem que ficar preso pro resto da vida. Ele é um cara que gosta, tipo assim, de jogar. Todo mundo falou, cuidado que ele é argiloso. E ser argiloso é sensacional. Argiloso porra, pega muito. Você teve um debate por você aqui no Vilela? Tá foda, mano. Porque se fosse no MBL eu não iria. Porque você iria utilizar vários cortes. Cara, o que você tá falando, cara? Nossa, que a gente nasceu ontem. Você acha que a gente nasceu ontem? Irmão, vai ter corte do mesmo jeito, cara. Eu queria organizar. Você termina o seu pensamento sobre o fato de ser empresário? Você quer... Não sei. Mas o que eu tô te falando... Eu quero entender essa. Mas eu também quero entender essa. Pro Elias Maluco ser forte, como você tá falando, safado, que roubou, que matou, que fez, quem é que leva a droga lá pra ele? Quem é que leva um AK-47 que se ele nunca atravessou o Atlântico? Quem é que leva um G3? Quem é que leva um M16 pra uns caras desse? Pera. Não, eu quero saber. Porque você tá falando mal dele é maluco, tá falando mal do Massinho. Deixa eu falar uma coisa pra você, cara. Reclamou, mano, de falar mal dos caras lá. Mas você acha que isso não tem nada a ver? O Exército Brasileiro, a Aeronáutica, a Marinha, eles tudo compactua com isso, cara. Uma parada pra você. Eles criam os caras pra depois playboys igual você vir falar. Tá bom. Eu não tô defendendo o bandido não, mano. É cada um na sua. Não tá defendendo. Eu não tô defendendo. Caralho, você não tá defendendo os caras? Você acha que eu tô defendendo? Então vamos fazer junto. Vamos falar junto aqui, ó. Vamos fazer um pacto. Pacto de homem, olhando um no olho do outro. Vamos assim, ó. Vagabundo criminoso organizado tem que ser preso ou tem que ser morto pela polícia. Fala isso comigo. Vai lá. Como é que você falou?
Vagabundo criminoso organizado tem que ser preso ou morto pela polícia. Vai lá. Vagabundo preso, morto, organizado, tem que ser preso pela É bem polícia. simples, Smith. Você consegue. fala. Vamos lá. Vagabundo criminoso organizado tem que ser preso ou morto pela polícia. Você tá comigo nessa? Vagabundo, político, preso, Não, calma. organizado. É muito simples, velho. Não é simples, muito o problema simples. são Vamos seus lá. cortes. Vagabundo São seus cortes. Ele tá falando que se criminoso for organizado. Eu conheço, irmão. Ô, vai querer Eu vou me pedir uma enrolar. coisa só pros dois, só uma Ô, coisa. Eu não tô te enrolando, Smith. Eu tô te falando a coisa mais direta possível. Vamos Não, cara. Arthur Por quê? e Smith, Por quê? só vou pedir uma Desculpa, coisa. Porque assim... Mas só uma coisa. Ele falar, por exemplo, Não, mas só todo mundo baixar o tom. Só todo mundo baixar o tom, tá senão vai cumprindo estourar 30 o tom. anos de cadeia. 30 anos de cadeia. Fala longe, é isso? Todo mundo baixar um pouco o tom, só isso. Só não gritar, tá bom? Desculpa aí. Só, aí, bro. Cara, o cantor é ele, eu não entendo muito Não, de tom. sei, mas é só a Nós gente vamos falar lá mais menor baixo agora. Vamos e lá tal. menor aí, pessoal. Ele Vamos lá falou que menor, queria Smith. Vamos lá. falar. Aí você quer falar de crime organizado. Isso, Então, vamos lá. beleza. Vamos lá. Então, no caso, automaticamente, ele é maluco, é um criminoso. Sim. Que você fala que nós idealizamos ele, né? Sim. Que nós... Não. Vocês glorificam ele. é diferente. Beleza. Então, aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui, ó. O seu partido, Qual é o meu partido? o MBL. Ele não é um partido ainda, mas Isso, tudo bem. é O meu ídolo, movimento. Eu sei. É um movimento revolucionário. Não é revolucionário, é De playboys anti-revolucionário. mimados que pensam, que acham e falam o que tem que falar. Deixa eu te falar uma coisa. Ó, deixa eu falar. Calma, você falou que a gente é playboy mimado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês apoiam o Ricardo Nunes? Deixa eu te falar uma coisa. Calma. Então se apoiou, tá na mancada igual. Peraí. Vamos colocar Você a tá na balança. bancada. Calma. Não, você Vamos está na entender. bancada. Por Não, quê? essa é uma boa pergunta. Porque Vamos você lá. é um cara que tem Deixa eu senso. falar, pô. Você é um cara que tem senso. Você é um cara que tem inteligência. E, né? E vocês são uma das pessoas que mais falam. A gente é contra a corrupção. A gente é contra isso. Gente, o Ricardo Nunes, né? O prefeito mais corrupto da história de São Paulo. São dados aqui. Ricardo Nunes, atual prefeito da cidade, foi acusado publicamente de integrar, tá? Ao crime organizado em relação com o PCC, está envolvido em um esquema de corrupção baseado em obras emergenciais sem licitações. Essas denúncias foram feitas abertamente em entrevistas pelo My News. Agora vamos lá. Os dados não mentem, né? Ele quer falar da força. A gente não tem como brigar com os caras. Ou chegar lá e falar assim, aí ó, você é bandido, você tem que morrer. Eu só vivo minha vida e consigo, irmão, pra pegar tranquilo. Mas vocês, com sã consciência, com inteligência, com malandragem, vocês apoiam o cara, né? O seu grupo, né? Os seus amigos que fazem parte, né? Do seu bando. Cara, vamos lá aqui com vocês. Primeiro criminoso que tem que estar na cadeia é o barbeiro do Smith. O barbeiro dele merece cadeia. Que fazer isso aqui, meu amigo, olha. Não, isso aqui ninguém merece, né, velho? Ninguém merece um negócio desse aí. Melhor ficar careca, ô Smith. Mas, brincadeiras à parte, meus amigos, eu tenho algumas três ou quatro coisinhas pra falar. Vamos lá. A primeira é que, cara, o Smith foi muito corajoso de ter ido num debate com um cara que hoje é um dos melhores do Brasil nessa questão de debater, tem uma segurança muito grande pra falar, que é o Mamãe Falei. Agora, cara, se você concorda com ele ou não, o problema é teu, sei lá, pode gostar ou não. Eu particularmente gosto de assistir o conteúdo dele, mas não concordo com tudo que ele fala, nem tudo que ele faz. Né? Mas nos debates, geralmente os melhores são quando ele tá. E o Smith teve essa coragem. Porém, não trouxe aqui, mas se você quiser assistir, depois vai lá no Vilela, que tem muita coisa. O Smith, ele ficou o tempo todo, parecia que ele tava lendo o celular, recebendo coisa de alguém e tal, tava bem mecânico, ele não tava muito debatendo, ele tava querendo, de alguma forma, esfregar certas informações na cara do Arthur e ficar meio que não sou burro, não sou leigo, até porque o cara tá estudando história, tem um monte de coisa lá que rolou. Agora, desse vídeo aqui mais específico, desse corte, eu acho que tem algumas coisas aqui que me preocupam muito, tá? Muito. O cara comparar um bandido, um traficante, com um empresário. Não dá, irmão. Não tem como, tá? Não tem como. É feio ver isso e você acaba traçando um paralelo. E que ficou aparecendo aqui, cara, que o Smith defende. Cara, pô, se você ouve algum proibidão dele das antigas, eu não conheço esse ponto, né? Eu devo ter ouvido com certeza, mas não conheço esse ponto de saber a letra e tal, não escuto funk. Mas você certamente vai se deparar com coisas absurdas. E aí teve algum momento que ele falou que eles eram cronistas e tal. Então, se você quer ver uma coisa que é você ser um cronista, você ouvir uma música do Bezerra da Silva, tem várias músicas do Rapa, cara, que é um dos grupos brasileiros, que se bobear é o grupo assim, que eu mais gosto, que eu mais fui a show na vida, foi o grupo Rapa, né? E, cara, sensacional. E você vê realmente crônicas falando, por exemplo, Cristo e Oxalá é uma música que faz uma crônica, né? Que é sensacional. Por exemplo, A Minha Alma também é. Então você vê coisas assim, sabe? Agora, diferentemente do cara ser um cronista e cantar hinos de facção e tudo mais. Isso é muito preocupante. O que também, um outro ponto que eu separei aqui, cara, que eu já vinha observando,
foi que há uma dificuldade tremenda, absurda, quase impossível desse Smith. Certamente o Pose também não falaria, certamente também o Oruan e outros que cantam ou que são assim, cara, tem ligação com a facção. Se você canta música com alguma coisa, você tem alguma ligação. Se o cara é bandido, eu não sei, né? Mas ele tem algum vínculo ali, nem que seja no mínimo emocional, no mínimo, né, emocional. Você vê que existe uma dificuldade muito grande dos caras falarem as coisas como as coisas são, né? E pela quantidade de gente que ouve músicas, tanto do Smith, Oruan, Pose do Rodo, isso influencia muita gente, cara. E eu vou falar assim por mim, não tô aqui pra... tem que ter muito cuidado pra falar coisa desse tipo, né, cara? A gente mora, não é moleza, mas a gente tem que entender que é o seguinte, essas pessoas influenciam muitas outras pessoas, crianças, adolescentes. Tá certo que tem um monte de playboyzado que no máximo só vai na favela pra comprar um negocinho, pá, mas não estão lá dentro vivendo a realidade. E esse tipo de coisa influencia negativamente. E esses caras não conseguem se desvencilhar e não conseguem sair da boca deles o que as coisas como as coisas são. Eu acredito que por alguns motivos. O primeiro, talvez seja o primeiro, medo de represália, alguma coisa do tipo. O segundo, que talvez invalide o primeiro, é uma conivência, é uma certa proximidade, né, da ponto de você, vamos supor, você não conseguir criticar um irmão seu, você não conseguir criticar um parente seu, porque você tem um vínculo tão grande que você não vai fazer isso publicamente. Então, se for assim dessa forma, essa segunda coisa invalida a primeira, né? Até porque, cara, você, no dia que o Pose do Rodo foi preso, a gente viu vários vídeos, cara, aquilo ali porra, cara, não é maneiro, irmão. Aquilo não é maneiro, cara. Entendeu? E o Pose, com aquela quantidade toda de ouro que ele tem e tal, hoje em dia, cara, esses caras que falam que são favelados e só moram em mansão e tal, vocês acham que os jovens vão pensar em quê? Que esse cara conseguiu isso cantando música, né? Ou que tipo de música eles fizeram isso? Porque isso aí, cara, você vai jogando cocô na cabeça de quem tá ali vendo, ouvindo e vai ser influenciado negativamente. Porque o que acontece é o seguinte, cara, o cara pode vir a pensar que a vida dele é uma porcaria, que ele não tem nada e que os ídolos dele têm tudo, né? Porque esses caras cantam ostentação de várias coisas possíveis, eles ostentam. Dinheiro, mulher, cara, várias músicas falam também sobre entorpecentes. Cuidado com as palavras aqui, mas pro YouTube não me derrubar aqui pra falar do que eu acho ou não acho. E isso, cara, você vai... vou falar, cara, eu já frequentei baile de favela quando eu tinha ali meus 16, 17 anos, assim. Graças a Deus, cara, eu nunca usei nenhum tipo de droga. Sempre eu gostei de beber cerveja. Hoje em dia eu até parei de beber agora, tem 2 anos. Mas, cara, eu já vi de tudo, mano. Eu já vi de tudo. E sabe o que é pior? Eu ia com medo no baile. Eu ia com medo, mas eu ia porque o ser humano tem uma questão do pertencimento. E essa mesma coisa é o que faz causar muita desgraça. Então, assim, você andar com certas pessoas que fazem certas coisas, você pode acabar também fazendo a mesma coisa que elas, né? Eu fui abençoado de nunca ter feito. Mas eu já vi amigos próximos fazerem e tal, e, cara, né, depois foi um perrengue aí na vida para poder sair, né? Então, graças a Deus, a maioria aí saiu dessa vida, não digo nem de bandidagem, que nenhum deles foi bandido, mas de usar o que não deveria, entendeu? Por quê? Porque o ambiente, cara, molda muito o seu caráter. E vice-versa, né? Então você também às vezes contribui para o ambiente e você molda o caráter de outras pessoas. E até por isso, para tentar moldar o caráter de outras pessoas que talvez ou queiram confirmar coisas que eu penso parecido, ou queiram mandar para alguém que pensam diferente do que elas pensam, mas pensam mais parecido comigo nessa questão de querer ser um profissional, uma pessoa de excelência, vão gostar do meu conteúdo. Por quê? Porque eu tento influenciar positivamente. Né? Se eu tô explicando aqui uma coisa que foi verdade, cara, fui pra baile de favela e tal, não tenho o menor orgulho disso. Se arrependimento matasse, eu nunca teria ido. Nunca teria ido. Porque não é um ambiente de paz. Não é. Tá? Se você pisar no pé da pessoa errada, tem problema. Se você mexer com a mulher errada, tem problema. Se você quiser mijar e não tiver banheiro, se você mijar no lugar errado, tem problema. Tá? E cara, eu gostaria que nenhuma dessas pessoas que se envolvem com coisa errada, tivessem envolvido com coisa errada, porque eles têm mãe, muitas vezes tem mãe, tem pai, tem avó, e esses parentes não acham bonito isso, cara. Entendeu? Às vezes o pai e mãe acabam tolerando, mas achar bonito, ter orgulho, não vai ter, irmão.
Não vai ter. E isso tudo que eu vi aqui nesse debate inteiro do Smith, tentando de alguma forma desmistificar, né? Teve uma hora que ele chegou a reclamar aqui, pô, mas você tá falando mal do porra, até esqueci já de quem é, do Marcinho, tá falando mal do não sei quem. Tipo assim, como se fosse um parente dele, sacou? E não o que esses caras realmente são. Um foi, né? E o outro é. Então, assim, é uma coisa muito complicada, cara. Eu não tô aqui, obviamente, tendo todo o cuidado e zelo, não sei até onde esse vídeo vai, mas pra falar mais do comportamento aqui, cara, do Smith, que não deve ser esse, cara. As pessoas, beleza, já viveu, já passou, já saiu, não mora mais na favela e tal. Acho que morar na favela até é o de menos. Mas você já não precisa mais cantar o que você cantou, cara. Esquece disso, mano. Para com essa parada, porque tem muita gente vindo depois e essas pessoas estão ouvindo e talvez querendo replicar e fazer. Cara, a música é uma das coisas que mais influenciam as pessoas, cara. O ritmo influencia sua companhia, sua vestimenta, tudo que você possa imaginar, né? Algumas coisas vão influenciar positivamente, outras nem tanto. Então eu acredito que é um problema muito grande essa galera não conseguir se desvencilhar disso por 2 desses motivos que eu trouxe. Bom, a outra coisa que eu acho aqui, cara, que primeiro que eu tenho visto a MBL falar muito incisivamente em relação a essa questão dos criminosos. Inclusive eu acho que eles estão correndo muito risco fazendo um negócio desse, né? Porque não é... Cara, tem que ter muito culhão de falar o que eles estão falando, né? E saírem por aí, porque, cara, esses caras são foda, mano. Entendeu? Todos eles, no Brasil inteiro. Então você afrontar e tal, e confrontar dessa forma é algo bastante corajoso, porém muito perigoso, mas como eles têm um projeto de poder político, eu acredito que isso também faz parte, assim como o Bolsonaro falava muito sobre isso, né? Eu acredito que eles estão começando a se apropriar de uma pauta que está em aberto, já que não tem mais ninguém falando sobre isso, eles estão ali falando sobre isso. Tem que ter muita coragem. E já em relação ao debate, achei que, assim, cara, a postura do Vilela foi horrorosa. O Smith falava sem parar e não deixava a Mamãe Falei falar, e naturalmente o Mamãe Falei não estava querendo meio que brigar, em um momento ele se emputeceu e falou, mas enquanto mediador, porra, Vilela, tu tem que tomar conta do programa, irmão. Não dá para deixar do jeito que tá, não, porque, assim, fica uma galinha cacarejando de um lado, a outra começa a cacarejar também, porque não dá para ficar só ouvindo um cara gritando, ficando vermelho, ainda mais, porra, né, e rolando um assunto muito louco desse. Então, porra, essa postura aí, Vilela, você tem que melhorar muito nesses debates, principalmente quando o bicho pega, irmão. Não dá pra ficar você, tipo, alheio no canto ali e tal. E, cara, no mais, eu queria muito... No mais não, né? Eu queria ver um ou outro comentário aqui do que essa galera andou falando lá. O Vilela precisa selecionar melhores convidados. Olha o nível desse cara, que loucura. MC Oleoso disse, você é ragiloso. A galera mais debochando e tal, mais um aqui, ó. Morei na favela e posso falar, a maioria das pessoas odeia traficante. Vamos ver o que é o comentário aqui. Odeia mesmo, aí um outro, mentira. Pode ser que a maioria odeie, mas tem uma grande parte que idolatra, que quer ser igual. Que é um pouco do que eu tava falando, né? Pela influência que esses caras acabam tendo, né? Mostrando na vida deles. Já fui o garotinho que cantava essas músicas. O que eu achava maneiro, o cara da Grau, comendo a mais gata da favela andando armado. Mas graças a Deus eu tive um pai que não morava na favela e sempre que me via cantando essas coisas do tipo, eu me repreendia. Me mostrava que aquilo só ia me afundar, igual vários primos e tios meus afundaram. Caraca, o comentário tá enorme, cara. Vou ler só mais um pedaço aqui. Não entra não. Dos meus primos homens, 5 contando comigo, só eu saí da favela e consegui crescer. Dos 5, 2 morreram trabalhando para os caras. Um saiu da vida e o outro é só mais um maconha, você já entendeu, que vive em baile funk e vive de auxílio. Então, assim, cara, você vai ver um pouco dos comentários, né? A gente concordando e discordando em relação a essa questão de morar na favela. Mas sim, cara, quanto mais as pessoas se chafurdam no meio de que não presta, e não precisa ser só dentro da favela, cara. Se você andar com o nego fofoqueiro, você vai ser o próximo fofoqueiro. Entendeu? Se você andar com o nego que só faz merda, falta com respeito com as pessoas, você vai ser o próximo. E assim sucessivamente. Então eu quero saber a tua opinião nessa história toda. Deixa o seu like, se inscreve no canal aqui no meio e ative as notificações. Continua com o Papo Reto com o Will assistindo esse vídeo muito especial, mas se tu tá com tempo e quer assistir um podcast sobre excelência, então assiste aqui o Lições Cast, que é o podcast do canal Papo Reto com o Will.